Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu digo que tudo que eu aprendi, ou muito do que eu aprendi, vem dessa casa, que há 5 anos atrás vem me preenchendo muito com o autoconhecimento, não só da busca da espiritualidade, da evolução espiritual, mas muito mais como é que eu posso ser um ser melhor, né? E eu sinto que foi aí que começou a minha jornada do autoamor, que é um pouco do que a gente vai conversar. Eu sempre falo que eu venho de pais com ascendente em peixes, para quem conhece aí os signos. Então eles sempre estiveram muito preocupados com o outro, né? E sempre colocaram esse outro à frente de muito das suas escolhas e dos seus limites. E eu vim com muito ar no meu mapa, né, para poder aprender a racionalizar um pouquinho mais, para poder me perguntar o que é melhor para mim, para poder entender um pouco mais do que seria melhor para minha jornada, que é totalmente diferente de egoísmo e que é isso que a gente vai conversar um pouco. Eu sou Bia Munareto, eu sou formada em psicologia, sou formada em constelação familiar, sistêmica e xamânica, em florais, em hipnose ericksoniana, em barra de axis, em reiki e algumas coisas mais. E hoje eu vou trazer um pouco para a gente conversar sobre o resgate da sua força através, né, do autoamor. E para iniciar, eu queria convidar vocês a ler essas 2 frases e ver como é que soa isso dentro de vocês. Então eu vou dar aí uns 30 segundinhos para vocês olharem para essas frases e dar uma respirada bem profunda, né? E em seguida, vou pedir para que a gente repita juntos. Eu me perdoo, eu me amo e me aceito do jeito que sou. Então, de novo. Eu me perdoo por ser imperfeita. Eu me amo e me aceito do jeito que sou. Então, muita gente acha, e eu vejo hoje em dia, muitas pessoas vestindo a capa da perfeição, ou querendo vestir a capa da perfeição e querendo ser super-heróis e salvadores do planeta. Só que muitas vezes a gente esquece que a gente só é responsável pela nossa própria jornada, pelo nosso próprio caminho. E que isso pode reverberar sim nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas quanto mais a gente vai melhorando através do autoconhecimento, não significa dizer que a gente está mais perto da perfeição. E é uma frase que eu coloco lá no final, que a gente está muito mais perto do equilíbrio, como fala Pai Damião. Então, a gente pode se perdoar, e foi uma frase que eu escutei, inclusive aqui no Águas, e que me chamou muita atenção, né? Uma amiga nossa do módulo, ela falou que foi para uma palestra em 1995, e chegou lá, o palestrante, que era psicólogo, ele chegou e pediu para que as 100 pessoas que estavam no auditório repetissem esse "eu me perdoo por ser imperfeito". Porque se perdoar por ser imperfeito é aceitar você do jeito que você é. E saber que você é sombra e luz. E que por isso você pode ter cada vez mais respeito e empatia por sua própria história. Então, geralmente, minhas palestras, minhas imersões, enfim, são muito voltados para as mulheres. Só que eu decidi não tirar do slide a história da mulher. Por quê? Porque quando a gente vai falar um pouquinho da história da mulher, e essa trajetória ela inicia na pré-história e vai até os dias de hoje, e eu não vou falar muito detalhado, mas quando a gente olha para a história, a mulher ela era venerada, né, por sua intuição, por seu poder de olhar e saber por qual caminho pode guiar, né, na época da pré-história, que era uma época nômade. Os homens eles precisavam dessa intuição feminina para encontrar caminhos para ter água, para ter alimento. E o que aconteciam? Essas mulheres elas eram veneradas. Só que a partir do momento em que os homens começaram a acreditar e começaram a migrar para a agricultura, para ter suas próprias terras, culturalmente foi se cultuando muito mais a força, porque eles precisavam ter esse braço, né, essa quantidade de pessoas, ou seja, a procriação, ter mais filhos para poder sustentar essa terra. E aí o que foi que aconteceu? As mulheres elas saíram do seu poder
intuitivo, né, da veneração, para começar a ser vista muito mais como procriadoras e sustentadoras desse movimento de poder atuar, né, ali como cuidadora da casa, enfim. Tem muita história aí, mas por que eu estou trazendo essa história, né, da mulher, mas enfim, que também são dos homens? O quanto eles, ao longo do tempo, eles se voltaram totalmente para o externo. Então, eles esqueceram de se perguntar o que era melhor para eles. Então, as mulheres, elas iam e começavam a olhar para o que o marido pensava, para o que era o bom da casa, o que precisava ter na casa, quantos filhos ela ia ter, né? E não olhar para o que verdadeiramente elas queriam, o que elas sentiam, e se desconectaram totalmente dos seus ciclos. Então, o ciclo lunar, o ciclo menstrual e toda essa conexão. E os homens, eles começaram a trazer essa cultura do patriarcado como eu tenho que provar, né, como uma provação da masculinidade, como a força dessa masculinidade, de quem é que vencia as guerras, quem tinha mais masculinos, né, para poder guerrear. Então eu comecei a voltar totalmente para o externo. E aquilo que a gente sente, que vem de uma energia feminina, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, o nosso sentir é o que nos conecta com o nosso eu. Então, por um mega tempo, a gente se desconectou do nosso sentir para viver o externo, para viver o que há de fora, né? E aí, Pai Damião, ele traz alcance, no texto, né? Alcance a independência emocional. Então, ele fala assim: alcancem a independência emocional de quem quer que seja. Seja você independente de qualquer pessoa. Honre-se, acolha-se, ame-se. Reverencie os seus ancestrais. Reverencie todo o seu passado internalizado em seu coração. Reverencie, pois em muitos momentos você foi algoz, em muitos momentos você foi a vítima. Mas não interessa em que prato você comeu algum dia. O que interessa é o posicionamento que você decide estar agora. No meio, na retidão, diante das curvas da vida. Siga em caminhos retos diante das curvas da vida. Então, Pai Damião, quando ele fala, né, reverencie os seus ancestrais e reverencie todo o seu passado internalizado em seu coração, eu vejo muito ele falando sobre empatia. Então, de você ter empatia pela sua própria história. Porque o auto-amor nada mais é do que você amar-se a si mesmo para aprender a amar o outro. E já dizia Jesus, né, quando ele fala, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu posso me doar de verdade para o outro se eu nem acolho isso dentro de mim? E quando ele fala, reverencie os seus ancestrais e reverencie todo o seu passado internalizado no seu coração, é que muitas vezes a gente vai fazendo autocrítica dentro da gente, né? E vai se auto-julgando profundamente por a gente não aceitar as coisas como foram. Então, eu tive um relacionamento ou eu tive uma situação familiar com meus pais em que eu não consigo olhar e perdoar, porque o que é o perdão? É você aceitar que o outro é tão humano quanto você. E que do mesmo jeito que você pode errar, o outro pode errar também. Então eu vivo sempre olhando para esse passado, que é onde vem muito da depressão. A depressão nada mais é do que você estar totalmente conectado no passado e vivendo profundamente o e se. Então, e se eu tivesse feito isso? E se fosse diferente? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse dito aquilo? Então, por eu viver naquele loop e não aceitar do jeito que foi, ou seja, internalizado em meu coração, eu começo a me auto-julgar, a me auto-sabotar, a me auto-culpar e tantas outras coisas. Então, quando você internaliza, você aceita tudo como foi. E aí ele fala, ame-se primeiramente para saberem o que é amar o outro, respeitando-se e respeitando a todos que cheguem até você. Então, muitas vezes, a gente olha para a história do outro e a gente não entende o porquê
e o que levou aquela pessoa a executar aquele comportamento. Então a gente sempre está no movimento do ego, de olhar para aquela situação e dizer: ah, mas se fosse eu tinha feito diferente. Mas e por que o outro tem que agir que nem você? Então, certa feita eu tatuei uma frase que fala assim: cada ser é um universo. Para que eu sempre possa lembrar que dentro de cada um de vocês e de cada pessoa que chega até mim, existe um histórico gigantesco para cada comportamento e atitude. Então, às vezes a gente julga muito, inclusive os nossos pais. Então a gente vai lá e diz: ah, porque meu pai, minha mãe não me dava isso, não me dava atenção, não me dava colo, não me dava carinho. Meu pai, ele sempre brigava com minha mãe, ele gritava, né? E aí a gente não para e se pergunta: e como era a relação do meu avô com o meu pai? Como era a relação da minha avó com a minha mãe? Porque tudo isso vai construindo o que a pessoa é hoje. Então, é engraçado porque muitas vezes no consultório chega pessoas em que foram traídas dentro de uma relação. E aí elas chegam e falam: ah, Bia, porque estou sofrendo muito, porque acabei um relacionamento, eu descobri que foi traída, irarará, irarará. E aí quando você para e pergunta: tá, e como era a relação do seu namorado, enfim, da sua namorada, com os pais dele? Então, às vezes, inconscientemente, para a gente pertencer a um padrão familiar, a gente acaba reproduzindo os comportamentos sem sequer perceber. Então, é onde a gente para, e quando a gente busca o autoconhecimento, o autoamor, enfim, as diversas reflexões, a gente começa a entender que muito do que somos hoje é reflexo daquelas pessoas que a gente às vezes mais julgou na vida. Então, se eu não torno consciente isso, eu continuo apenas reproduzindo. Então, você olhar para o outro que chega até você e respeitá-lo pela história dele, que não significa dizer aceitar. Porque você não necessariamente precisa acolher aquela, ou se casar com aquela história. Pode ser uma escolha sua não estar naquela história, mas você respeitar que dentro daquele comportamento, daquela atitude, existe um longo histórico aí para aquela reprodução, assim como você. Porque quando eu começo lá a palestra falando sobre o autoamor, ou sobre eu me perdoo por ser imperfeito, é justamente você aceitar a sua história. Porque muitas vezes a sua criança ferida, muitas vezes o seu adulto ferido, muitas vezes a sua relação com a espiritualidade, enfim, pode ter uma ferida muito profunda. E que se você quer fugir, ou continuar tapando, né, ou continuar sujando o tapete, só vai crescer. É que nem aquele memezinho da sombra. A sombra, ela tá lá bem pequenininha. E aí a gente diz: não quero ver, não quero ver, não quero ver. Daqui a pouco ela tá gigantesca. Porque tudo que a gente reprime toma uma forma muito maior. Então, respeitar a sua história, respeitar suas dificuldades, seus desafios, suas dores, também é respeitar toda a ancestralidade que você está ali para tomar consciência e ir desprendendo de padrões. E acolher tudo isso, né? Porque ele fala aqui: acolha-se, honre-se. Então, acolher e não querer que nem muitas vezes aqueles pais que não querem ver a criança birrenta falando bem assim: sai daqui, menino, pelo amor de Deus, sai daqui, para de chorar. E às vezes, quantas vezes a gente faz isso com a gente? A gente se olha no espelho e briga com a gente mesmo. Quantas vezes a gente, quando está com algum tipo de sofrimento interno, a gente diz: não, não quero olhar para isso. Vamos para frente, né? Que atrás vem gente, e aí vai. Só que quantas vezes eu deixei de me acolher? Agora eu pergunto para vocês, para não ser um monólogo, né, minha gente? Quantas vezes vocês deram um conselho para uma amiga, ou um amigo, ou um familiar queridíssimo, e você não fez, e quando você passou pela mesma situação,
você não fez isso? Quantas pessoas? Uma vez uma cliente minha chegou pra mim e fez bem assim, Bia, eu fiz um exercício com ela do espelho, e aí eu perguntei, o que é que você enxerga? Ai, feia, gorda, vixe, tô péssima, vixe, que horrível, vixe, Bia, não gosto não de ficar me olhando no espelho. Aí a gente começou a trabalhar, enfim, e aí ela chegou e falou bem assim, engraçado, Bia, porque ela é personal, e aí ela disse que a cliente dela, de personal, tinha dito a mesma coisa. E ela falou, mulher, como é que você faz isso com você? Fica se colocando tanto para baixo. Você é linda. Olha o seu corpo como é lindo. Então, quantas vezes a gente acolhe o outro e quando chega cara a cara, a gente tem um profundo desamor com a gente mesmo. Eu falei um pouquinho, né, sobre empatia, que eu sinto que fala muito sobre esse auto-amor, é você ter empatia por você mesmo, você ter empatia com a sua história, ter empatia com os seus ancestrais, que quando a gente fala de ancestrais, não sei se vocês entendem, mas são os pais, avós, bisavós, e com toda a história que tem por trás, né, de cada um deles, de você ter empatia, inclusive com o outro que chega à sua frente, de saber que ele também tem pais, avós, bisavós, e tem muita reprodução ali que é totalmente inconsciente. Vem aqui uma grande questão que é o egoísmo versus amor próprio. Muitas vezes na nossa vida, e quem é que tem internalizado que primeiro o outro e depois a mim? Então isso acontece muito no arquétipo da mãe, né? No arquétipo da doação mesmo. Não, primeiro o outro. Só que é muito legal a metáfora da aeromoça. Alguém já escutou? O que é a aeromoça, quando ela está lá explicando os comandos de bordo do avião, fala pra gente? Que primeiro a gente pega a máscara, né, de oxigênio, coloca na gente e em seguida a gente coloca no outro. Então, isso é auto-amor. E não significa dizer que você está negligenciando, está sendo egoísta com o outro. Você está simplesmente valorizando a sua própria vida. E que a partir dessa valorização você pode sim contribuir com a vida do outro. Só que quantas vezes, por trilhares de crenças, a gente coloca o outro à nossa frente. A quantidade de mulheres que estão casadas porque tem medo do que vai acontecer se o marido ficar sozinho é gigantesca. A quantidade de homem que não está satisfeito dentro do relacionamento, mas tem medo também do que a mulher pode fazer, é gigantesca. E quem está mentindo para quem? O que é que seria egoísmo e o que é que seria amor próprio? Ai, Bia, eu me sinto muito mal quando eu me coloco em primeiro lugar. Claro, a gente foi ensinada culturalmente a isso, a olhar para esse outro. Então, quando eu falo de egoísmo, e hoje eu sempre falo, mas hoje eu disse, não, eu preciso buscar o que é egoísmo, né? E aí falava muito no Google assim, é quando sua escolha desrespeita a escolha de outra pessoa. Por exemplo, se eu estou num casamento, eu sei que você gosta, a gente está num casamento. Vamos supor que eu sei que você me ama muito, você faz de tudo por mim, você quer estar do meu lado a vida inteira. Mas eu não quero estar. Eu não imagino a minha vida com você. Se eu fico dentro desse relacionamento, eu estou no egoísmo ou no amor próprio? No amor próprio. No egoísmo. Por quê? Porque eu estou pensando só em você. E estou mentindo, estou totalmente no desamor. Entendem? Teve uma vez que eu estava em um relacionamento que aconteceu exatamente esse exemplo que eu dei.
a pessoa imaginava a vida comigo e eu não imaginava de jeito nenhum. Até um dia que uma amiga minha chegou pra mim e fez bem assim: Bia, você tá sendo egoísta. Você tá privando a pessoa de encontrar alguém que verdadeiramente ame ela. E na hora eu fiz, né? Disse, meu Deus, verdade, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu simplesmente estava com ela porque eu gostava da companhia dela, mas eu não imaginava meu futuro com ela. E aí foi quando eu parei e disse assim, realmente eu tô sendo egoísta. Porque eu tô escolhendo ficar, meu Deus. Eu tô escolhendo ficar, mas eu não estou de verdade. E eu estou me machucando. Entende? Então, o egoísmo é quando você, a sua escolha, acaba desconsiderando, machucando ou denegrindo o que é o melhor para a minha jornada. O que é o melhor, o que eu verdadeiramente quero. E ok, eu posso machucar a outra pessoa porque a gente pode ter incompatibilidade do querer. Mas eu tô me respeitando. Faz sentido? Tá. Faz? Respira nisso, viu? Que é babado. Então, tem um exercício e eu trouxe algumas coisinhas pra gente fazendo também, né? Porque Bia sem exercício de casa não é Bia. Então, eu gostaria também de falar em relação ao auto-amor sobre a importância dos limites. Quantas vezes vocês falaram sim, querendo dizer não? Quantas vezes vocês disseram não, querendo dizer sim? Isso é total ausência de limites. E aí eu paro e reflito um pouco. Quem é que vocês estavam querendo agradar? O outro. E quem vocês estavam machucando? A si mesmo. Faz sentido? Então, quando eu paro, e limites é você dizer sim quando você quer dizer sim e dizer não quando você quer dizer não. E aí vem duas coisinhas muito fortes na minha cabeça, que é o medo do julgamento e a necessidade da aprovação do outro. Então, por medo do julgamento, muitas vezes eu digo sim querendo dizer não, eu não tomo atitudes que eu realmente gostaria, eu não faço o que eu gostaria verdadeiramente de fazer e eu vivo em função da vida de quem? Do outro. E aí, quem é que está trilhando essa jornada? A minha jornada, quem trilha sou eu ou é o outro? Eu. Mas no momento em que eu coloco o meu limite na mão do outro, o que é que acontece? Quem é que trilha a jornada? O outro. E aí, certa feita, eu escutei de um mentor espiritual, ele falando na roda, dizendo assim, quem é protagonista da sua vida? Teoricamente, seria você. Mas quantas pessoas tem um palco aqui? Imagine o Tobias Barreto. Imagine uma cena de teatro. Tem um bocado de gente, tem várias pessoas. Mas se a protagonista da peça, se a atriz principal da peça, ela estiver envergonhada e se esconder e ficar atrás das cortinas, quem é que vai tomar conta da peça? As outras pessoas. E assim muitas vezes acontece na nossa vida. Quem era para ser verdadeiramente o protagonista vai lá para o fundo da peça e não é visto. Por quê? Porque até na vontade de comer, o outro toma conta. E aí? Será que eu verdadeiramente estou vivendo ou não? Então eu vou convidar vocês a 2 exercícios terapêuticos para levar como uma tarefa de casa, para quem sentir o chamado. O primeiro, que seria o exercício voltado para esse amor próprio, autoamor, enfim, compaixão com sua própria história, vocês podem chamar do que vocês quiserem. O primeiro é, o que é o melhor para mim? Vocês podem passar uma semana fazendo esse exercício e depois podem continuar para a vida toda. E aí quem sentir pode me escrever lá no Instagram ou quem tiver meu WhatsApp
depois eu mostro aqui, se perguntando, brincando com essa pergunta: o que é melhor para mim? Durante uma semana, se perguntando o que é o melhor para mim em cada decisão. Então, ai meu Deus, minha namorada quer comer sushi e eu quero comer hambúrguer, vamos supor. Então eu vou me perguntar: o que é melhor para mim? O que eu verdadeiramente quero? Se eu quero hambúrguer, ok, vamos lá no sushi, depois a gente vai no hambúrguer. Pode ser? Ok. Preciso tomar uma decisão. Eu vou parar, respirar fundo e vou perguntar: o que é o melhor para mim? Posso contar com vocês? Uma semaninha perguntando: o que é o melhor para mim? Tá? E o outro é passar uma semaninha sentindo como é colocar limites. Então nossa alma, ela é muito sábia. Então ela sempre sabe o que a gente verdadeiramente quer. O exercício, ele é experimentar, observar a cada pergunta, enfim, a cada questionamento, o que é que vocês querem verdadeiramente falar. Se é sim ou se é não. Então experimentar, passar uma semana dizendo sim, quando eu quero dizer sim, e dizer não, quando eu quero dizer não. E eu digo a vocês que quem amam de verdade cada um de vocês vai escolher ficar. E podem colocar a culpa nas costas de Biazinha. Porque minhas clientes fazem assim: ah, não sei o que, não sei o que. Aí a mãe fala: e o que foi que aconteceu? Não sei o que vai fazer isso. Minha terapeuta que pediu. Foi minha terapeuta. Olhe, não se meta que foi minha terapeuta. Então pode botar na conta, não tem problema nenhum. Mas eu quero experimentar uma semana vocês sendo sinceros com vocês mesmos. Porque a quantidade de vezes que a gente se machuca fazendo o que a gente não queria fazer, ou desprendendo nossa energia por dificuldade de dizer não, é gigantesca. Eu tinha uma mega dificuldade de dizer não e eu me atolava de atividades. Porque se uma amiga, eu estava aqui dirigindo, minha cabeça funciona acho que por 3 cabeças. Aí eu estava, porque eu tenho que fazer isso, meus horários são assim, 1 minuto para o deslocamento de cada coisa e eu acho que dá tempo, né? Então eu sou atrasadinha, tenho que melhorar isso. E aí, quando chega, aí minha amiga ligava: Bia, tô precisando muito de você, meu Deus, não sei o que, aconteceu isso. E eu fazia: pera aí, que no meio do caminho eu vou dar uma volta e vou aí na sua casa. Eu era assim: não, que não sei o que, eu tô indo. Ah, Bia, vamos jantar, tem um aniversário de fulano e tal, vou. Então, minha agenda era assim, ó, tutuf, cheia de coisa. E eu tinha que anotar tudo, senão eu ia esquecer. Então, eu só dizia assim. E o que ia acontecendo? Acumulando. E aí eu mal tinha tempo para fazer o que eu verdadeiramente queria. Hoje em dia, depois de buscar muitas terapias e exercícios e imersões e várias coisas da vida, eu falo assim: veja, quando chegar na hora, eu vejo se dá, pode ser. Ou eu chego para minha amiga: olha amiga, agora tá muito apertado, mas você aguenta me esperar até mais tarde? Porque agora eu não estou podendo. Tudo bem. E ninguém não me abandonou por isso. Por eu ter começado a colocar limites. Às vezes eu até combino, olha, eu vou para tal lugar se você for para tal lugar. Brinco com minhas amigas. Aí vamos nos divertir esse final de semana. A gente se divertiu. Quando chegou no outro dia eu não estava afim. Eu não queria de jeito nenhum sair. Por causa, sabe? E eu fui super sincera e disse: veja, eu não estou afim. Se eu for, eu não vou estar sendo sincera comigo. E aí, chorou para um lado, chorou para o outro, e eu disse: não vou. Porque eu prefiro respeitar a minha decisão. E tá tudo bem. Ela não deixou de falar comigo por isso. Ela não deixou de me amar por isso. Então eu vou convidar vocês a esse respeito à própria história e ao próprio sentir. De falar sim quando eu quero dizer sim, não quando eu quero dizer não. E se perguntar, e brincar se perguntando: o que é o melhor para mim? Faz sentido? Tá. E aí,
Quando a gente vai para o auto-amor e a gente vive um pouquinho daquela história do pai, da mãe, eu não sei se vocês já viram esse símbolozinho em Yang. Ele fala sobre energia feminina e energia masculina. Então, para o Yin, eles falam que é uma energia passiva, que seria a energia feminina, e a Yang seria uma energia ativa, que seria uma energia diretiva, né? Enquanto o Yin, que é a feminina, seria uma energia receptiva. E por que, Bia, você trouxe isso? Confesso que eu pensei várias vezes em apagar esse slide, mas para mim faz muito sentido sempre trazer um pouquinho dessa história. Todos nós, homens e mulheres, temos essas duas energias presentes no nosso corpo. Então, tem o nosso bailado feminino, que vai trazer nossa intuição, que vai trazer nosso direcionamento, que vai trazer nossa flexibilidade e disponibilidade para o outro. Vai trazer também o nosso sucesso profissional e financeiro, que está totalmente ligado, essa energia, à nossa relação com a nossa mãe. E a nossa energia masculina, ela é energia ativa, então ela é aquela do foco, da autoconfiança, da busca pelos seus objetivos, da coragem, do impulsionamento. Vem da nossa energia masculina, que vem do nosso pai. Então, como o nome da palestra ele é Resgate Sua Força, eu sinto de trazer que quando essas duas energias elas verdadeiramente se encontram e começam a bailar, elas começam a resgatar essa força que a gente tem. Porque muitas vezes, por desonrar ou por julgar algum dos nossos ancestrais, seja do lado materno ou paterno, a gente fica andando que nem o Saci Pererê. Então, quem é que vai ter mais estabilidade? Uma pessoa que anda com a perna só, sem apoios, ou uma pessoa que anda com as duas pernas? E é assim o Yin e o Yang. Então, quando eu trago um pouquinho para minha história, eu tinha minha energia masculina, sempre tive minha energia masculina muito forte, muito forte. Então, era para fazer isso, eu fazia, vamos produzir, bora, enfim, sempre fui muito da ação. E por minha relação com minha mãe ter sido um pouco, machucada, eu tinha esse lado feminino bem ferido. E aí eu tinha toda a energia masculina para agir, só que era tão profunda essa energia, veja se vocês me entendem, viu? Se vocês tiverem dúvida, falem. Tava tão profunda essa energia que o que acontecia? Eu trazia muito o arquétipo de uma pessoa controladora, rígida nos meus pensamentos, então tudo tinha que ser do meu jeito. Por quê? Porque eu não tinha ali bem alimentado a minha energia feminina, que é a da flexibilidade, a da adaptabilidade, a da intuição, da conexão com essa espiritualidade sagrada. Então, quando eu comecei a fazer as pazes com a minha mãe, com minha relação materna, eu comecei a integrar esse lado e caminhar muito mais de forma estável e segura com as duas pernas. Então, hoje em dia, eu consigo enxergar muito bem a minha energia da ação, do movimento, de ir em busca do que eu quero e realizar. E eu olho para esse lado e vejo os momentos em que eu paro, em que eu me conecto, em que eu crio, porque a energia feminina é a da criatividade, em que eu me conecto com tudo isso, em que eu sei o momento de parar, em que eu vejo várias situações e eu começo a dizer bem assim, epa, como é que eu posso me flexibilizar? Epa, não precisa ser só do seu jeito, possa ser que aquela pessoa esteja trazendo uma opinião bem legal também. Então eu comecei a abraçar esse meu lado feminino e hoje meu trabalho é muito intuitivo. Então, às vezes, eu sempre costumo falar que um dos nossos nós, ou melhor, onde está o nosso nó, é onde está o nosso propósito. Então, muitas vezes, o que é ali bem desafiante para a gente, seja falando de energia, seja falando
por exemplo, de medo de falar em público, seja falando de outras coisas, também podem trazer esse propósito. Então, o meu convite é que vocês olhem para essas duas energias e como é que vocês percebem o bailar na vida de vocês? Existem momentos que eu trago mais a energia feminina, existem momentos que eu trago mais a energia masculina. Se eu fosse olhar para o meu dia, qual é a energia que eu mais atuo? É na energia de ação, de fazer acontecer, direção, ação, 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 ou é mais das ideias? Porque quem tem a energia feminina muito aguçada, tem 30 mil ideias, mas não coloca em prática. Quem tem a masculina muito aguçada, só vai e depois se pergunta, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Pera aí, que eu não estou entendendo. Aquela pessoa que entra no automático, assim, pá, 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 e não para e diz assim, opa, o que é que eu estou fazendo, sabe? Então, eu vou convidar uma meditação mesmo, de vocês olharem para esse lado e dizerem assim, eu acho que eu estou nutrindo mais o meu masculino. Então, meu dia é muito mais masculino. Então, como é que eu posso trazer mais água para a minha vida? Então, pode tomar um banho de mar, pode experimentar fazer uma dança, pode fazer as pazes com a mames, o ideal, né? E fazer as pazes com a mames ou com papis não significa dizer abraçar e dizer, você é o amor da minha vida, eu te amo e te imploro, né? Quero sua atenção. Às vezes não é possível isso, mas é honrar a vida, o maior presente que eles podiam ter dado, que é a vida. Saber que aquele encontro precisava acontecer para vocês estarem aqui. Isso é honrar a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. E como é que eu nutro minha energia masculina? Também fazendo as pazes com papos, trazendo mais plano de ação, por exemplo, colocar mais no papel, passo a passo. Atividade física também pode ser uma energia masculina, né? Enquanto a dança é um bailar mais feminino, é um movimento mais circular, digamos assim. Há coisas mais lineares, digamos assim, com mais retidão, é uma energia mais masculina. Então, é uma boa pesquisa aí para vocês. Que gatona, hein? Estela Morena. Então, eu gosto muito, me veio na intuição uma vez na sessão do consultório, quando fala assim: quando descobrimos a nossa força, sabemos quem somos, o que queremos e onde podemos chegar. Muitas vezes a gente não reconhece qual é o nosso potencial. E o autoconhecimento pode ajudar muito isso. Olhar para essa energia feminina e masculina também pode ajudar muito isso. Onde é que está meu desafio e como eu posso aplicar isso na minha vida? Onde é que estão minhas habilidades e meus talentos? E o que é que eu posso fazer com isso? Hoje em dia tem muita gente mensurando o propósito. E eu sempre falo que propósito, independente da sua atuação, sempre vai ser propósito. Então, não é porque a pessoa é terapeuta que ela tem um propósito lindo. Porque se a gente não tivesse o vendedor de produto de beleza, a gente não arrumaria nossos cabelos. Então, aquela pessoa tem um propósito, sim, quando a gente vai para o profissional. Mas existem propósitos maternos, existem propósitos paternos, existem propósitos com ONG de animais, existem trilhares de propósitos. Então, a gente poder entender o que é que motiva hoje eu estar aqui. Porque se a gente não sabe a nossa direção, onde a gente quer chegar, a gente não tem motivação para acordar. Então, se hoje eu perguntasse para vocês, qual é o motivo? O porquê vocês acordam todos os dias? Reflitam sobre isso.
Por que é que vocês acordam todos os dias? O que é que motiva? Onde é que vocês querem chegar? E o Quem Somos é interessante, que domingo eu escutei, participei de uma roda de mulheres, e aí uma pessoa, a professora perguntou, né, a terapeuta, o que é que vocês esperam, né, da roda? E aí uma pessoa chegou e falou bem assim, minha expectativa era lá. Aí ela falou, bom, expectativa gera frustração. Aí eu, por quê? Porque às vezes a expectativa depende do outro, não é só de você. Eu sempre costumei falar que a gente tem expectativa de tudo, até de um copo de água a gente quer que mate nossa sede. Mas quando ela falou isso, para mim fez muito sentido. A gente pode se frustrar porque às vezes está conectado. Mas quando você para e diz assim, curioso, eu tenho curiosidade disso, você deixa o caminho mais aberto para que as coisas aconteçam. Você tem uma curiosidade, não uma expectativa que pode gerar uma frustração. E aí a pessoa chegou e falou bem assim, olha, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui não, eu vim porque Bia disse que seria bom, repara, ainda me bota no bolo. Eu vim porque Bia disse que seria bom pra mim, que existe uma Bia antes disso e uma Bia depois disso, então eu vim. Porque, falar a verdade, eu nem sei quem eu sou. Aí eu olhei assim, ainda levei, né, a bomba. Aí ela olhou pra mim, olhou pra ela e fez bem assim, quem eu sou, a terapeuta falando, quem eu sou, eu também não sei. Porque eu estou, eu não sou. Eu estou aqui agora, isso. Pode ser que daqui a pouco eu não seja, né? E aí eu fiz, interessante. Eu gosto do eu sou, e a gente trabalha muito isso aqui, como uma forma de afirmação de toda a paz e de toda a harmonia que existe dentro do nosso espírito, né? Tanto que tem uma oração de Pai Damião que fala assim, Pai, Mãe, Divina Consciência, despertar em mim a cura que eu mereço, renovando o campo vibratório que me assiste, renovado pelos 5 elementos. Em nome da água, em nome do fogo, em nome do ar e em nome da terra. Quem é o 5 elemento? Eu sou, eu sou, eu sou. Então é como se eu estivesse conectando esse eu sou ao meu éter, que é a minha centelha divina. Então, esse eu sou é para firmar a essência do meu espírito. Mas muitas vezes Tiago e Fábio, eles falam, inclusive, que são os dirigentes daqui, eles falam, eu estou Tiago Avelino. Porque às vezes a gente fica numa busca tão incessante de quem a gente é, eu preciso saber quem eu sou, o que eu... Sabe? Que a gente esquece de perceber que somos seres mutáveis. Mas quem eu estou nesse momento? Eu estou Bia, mãe de Sol, Lu e Maria, né? Morando, enfim, na casa do Água Geruanda, com minha família, estou como terapeuta transpessoal, enfim, pode ser que daqui a 10 anos eu me transforme em uma vendedora. Então, quem eu estou agora? E o que é que essa pessoa quer agora? E onde é que essa pessoa quer chegar? Porque isso também é uma motivação para os nossos dias, para o acordar. E aí, ainda nesse auto-amor, vem nessa frase que eu gosto de utilizar muito, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então é esse olhar para como é que eu posso de verdade amar o outro, ter empatia pela história do outro, se eu não tenho empatia por mim mesma. Se quando eu vejo um defeito meu, dá vontade de dar uns tapas na cara, dar um chute e sair correndo. Se eu começo a brigar comigo mesmo. E eu amo também essa frase que fala, como você ama a si mesmo, é como você ensina todo mundo a te amar. Então, muitas vezes, e eu digo porque eu recebo muito mais mulheres que homens, as mulheres chegam com a queixa gigantesca de relacionamento, colocando a culpa no outro. Ah, porque ele foi abusivo, porque ele me tratou mal, porque ele me prendeu, porque ele me violentou, porque. E o quanto aquela mulher estava enquanto protagonista da própria história? Claro, existe
um turbilhão de coisas aí por trás para fazer com que ela se manifeste naquele lugar. Mas o quanto ela de verdade sabia o que ela merecia? Porque quando a gente sabe o que a gente merece, dificilmente a gente vai aceitar qualquer coisa. Então é o como você ama a si mesmo, é como você ensina todo mundo a te amar. E por fim, eu amei muito esse textinho que o Pai Damião traz, né? Inclusive eu recomendo bastante. Tem um livro que é Bênção em Palavra, que é pelas palavras de Pai Damião. Eu utilizo muito esse livro como mensagens diárias. Então, às vezes eu estou um pouco angustiada, ou enfim, e eu digo: Universo, Pai Damião, onde você quer que esteja, me escute, ouça minhas preces e me passe uma mensagem. E aí eu abro o livro e recebo uma mensagem. Então, são textinhos de reflexões mesmo, não aqueles curtinhos, mas um pouco maiores, que trazem reflexões muito profundas. E também esses textos estão disponíveis no blog do Água de Aruanda, do site, que eu acho assim fantástico. Se todo mundo pudesse ler pelo menos um textinho por dia, já traria um bálsamo gigantesco para a alma. E aí nesse texto, que o título é Não Precisa Ser Perfeito, Basta Ser Equilibrado, tenha um reposicionamento diante do auto-amor. Porque aquela pessoa que se ama, aquela pessoa que tem a oportunidade de diariamente se abraçar, de se perceber no corpo como ser humano, consegue abraçar a Deus. Então, o auto-amor é você olhar para você com empatia. Olhar para você e entender que existem diversas histórias para você ter seus nós, suas dores, seus comportamentos, suas habilidades e seus talentos. É você olhar para você e saber que vai ter dias que você vai estar bem, muito bem, extravasando felicidade, mas tem dias que você só precisa se encolher dentro de uma cama e ficar bem abraçadinha. E hoje, pela cultura da felicidade, em que as pessoas vendem felicidade no Instagram, é muito desafiante a gente aceitar a nossa vida como a gente é. E eu digo isso porque eu vejo muita gente, inclusive, chegando no consultório falando assim: eu acho minha vida uma merda. Porque eu vejo as blogueiras ali, tudo linda, gostosona, maravilhosa, vivendo nas Maldivas da vida, alegre, com energia maravilhosa, e eu aqui, parece que só eu tenho problemas. E aí quando chega lá na jornada do auto-amor, que é um trabalho que eu desenvolvo para mulheres, começa a perceber que não é só elas que estão ali com dificuldade, que todas as outras também passam por suas dores. E todas as pessoas passam por suas dores. A diferença é que quem está ali no Instagram não vai chegar e dizer bem assim: oi gente, hoje é meu dia triste, tenham piedade de mim, estou muito mal. O que é que vocês vão ganhar escutando isso? Eu mesma, quando eu estou nos meus dias tristes, eu nem apareço. Porque a primeira coisa que fala é a energia. Então, não se apeguem a vidas perfeitas, porque elas não existem. Então, acolham suas próprias vidas. E amem-se pelo que vocês são, pelo que vocês estão. E pelo que está por vir. Então, gratidão, meus amores. Vai devagarzinho, olhando para quem você ainda não olhou. E aos poucos, vai escolhendo uma pessoa que se conecta com você de alguma forma. Às vezes, o que a pessoa mais precisava é aquele abraço. Isso. E vai se conectando, escolhe alguém ou deixa ser escolhido. Isso. Tô
vendo pessoas amigas próximas. Podem se soltar. Vocês acham que eu não estava de olho em vocês? Experimenta pegar uma pessoa que você não tem intimidade, que você não conhece. Então, vai lá. Se conheceu hoje? Ah, então perfeito. Então,